Então vamos lá, vamos fazer nossa leitura. Hoje é o nosso segundo encontro do livro de biografia de Bert Hellinger. E a gente vai ler do capítulo 6 ao 12. No capítulo 6, ele intitula como Capacitação Terapêutica e Casamento. Então, o que ele traz, né? Quando ele saiu da ordem. Então, antes de eu começar aqui, como é que foi para você o primeiro capítulo, Eunice e Nádia, como é que foi para você? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida lá dos primeiros capítulos? Ou a gente pode seguir? Não, acho que pode seguir. Então tá O bom. primeiro é Então, mais contando da vida dele ali, né? Então, não há isso. muita dúvida, não. Então tá bom. Então vamos seguir aqui, ó. Capacitação terapêutica e o casamento. Então, o que ele traz no capítulo 6? Que ele saiu lá da ordem, né, dos padres lá, que ele foi para Viena, foi fazer sua formação psicanalítica. Lá ele conheceu o Igor Caruso, que mais no meio aqui ele vai contar para gente algumas coisas que são obscuras deste psicanalista, né? Que é importante a gente entender sobre o papel deste psicanalista na vida do Bert, que foi onde começou a descortinar todo esse movimento. De ponto de vista financeiro, Bert estava muito bem, né? Ele já trabalhava com as dinâmicas de grupo, e ele era muito prestigiado, né? Tinha essa didática. Esses cursos eram frequentados por padres e psicoterapeutas. Ele também lecionava no mosteiro, então ele não largou a igreja, né? E ele sempre incentivava esses noviços, né, a sempre estudar, fazer outros estudos além da teologia. Porque lá na igreja, quando ele viu que tinha né, um movimento, ele se sentiu que aquilo estava apertando. Então, ele foi convidado a sair da ordem, né, do padre, da igreja católica. Então, a gente precisa entender isso. Ele saiu da igreja católica e encontrou um outro caminho. E a gente vai sempre fazer relação com a nossa vida. E é necessário fazer essas relações com a nossa vida. Então, ele se sentiu. Uma mudança foi brusca para ele, né? Brutal, como ele diz aqui. Ele já tinha 45 anos e ainda estava solteiro. Mas nessa época ele vai conhecer a primeira esposa, que também era freira, psicoterapeuta, assistente social, né? Na mesma frequência dele. Algo nele queria uma companheira. Ele desejava isso, mas ele também lutava com a independência dele. Ele queria também manter a independência, mas o casamento estava ali na frente dele. Então, ele tinha um sonho de voltar para a África e ficou entre o casamento e, assim, se Berta casar comigo e for comigo, o casamento tá aí, mas ele deixou que o destino, né, fizesse esse acordo com ele. Ela logo aceitou, né, e esse homem é atraído pela mulher e essa mulher é atraída por esse homem. Então, nesse momento que é bonito esse capítulo, que ele vai explicar para a gente como o masculino está ligado ao feminino. E o feminino sempre está ligado ao masculino. Então, na nossa vida hoje social, é a energia masculina com a energia feminina. A gente não está falando de gênero, a gente está falando de energia. Então, por isso que é legal a gente ficar fazendo esses paralelos, né? É, então, quando esse homem está a serviço dessa mulher, essa mulher está a serviço do homem, esse caminho ele se concretiza através do amor. E daí vem os filhos. Eu coloquei até uma frase aqui que eu achei muito interessante. Ele falando, né, sobre o casamento, sobre o homem e a mulher, que um não pode se sobrepor ao outro. E nem assumir papel de pai e de mãe, né? Aí ele coloca que a ordem do amor no relacionamento entre homem e mulher, ambos precisam se reconhecer como iguais. Eu achei essa frase assim muito explicativa em relação ao casamento, ao amor, né? Ao relacionamento amoroso. E outra parte importante é: o homem precisa renunciar e ser
né, o homem precisa renunciar e se apropriar do feminino, como a mulher precisa renunciar e se apropriar do masculino, porque precisa ter a troca. Então, sim, a mulher só é importante para o homem quando ela fica sendo a mulher. E o homem é importante para a mulher quando ele fica permanecendo homem. Então, é uma dança. Então, para quando que ele tenha o equilíbrio, né? para ter o equilíbrio que a gente vai ver no final, Uhum, né? Então, é o que você falou. E outra coisa importante, o homem, ele não entra numa relação para salvar essa mulher, e nem o homem entra na relação para salvar o homem não entra na relação para salvar a mulher e nem vice-versa, a mulher para salvar o homem, né? sim, Então, se eles entram com qualquer outra sentimento, não tem alicerce, não tem sustentação. Ele, né, fala assim, é fundado por areia. E aí não tem sustentação esse amor, né? Então, sim. como você disse, eles se reconheceram como iguais. Uhum. É, E a Bíblia, aí, né, ele traz uma parte importante aqui, primeiro, sobre a consumação, né, do amor. Entre o homem e a mulher, essa consumação do amor, né, ela acontece de uma forma de uma ligação especial. E essa ligação é indissolúvel, através da relação afetiva carnal entre esses dois. E ela é indissolúvel. E a gente, na leitura que Bert traz, e a gente vai ver durante os capítulos, como é importante esse primeiro encontro deste homem e dessa mulher. E a gente precisa reconhecer. O que mais você viu aí? Não, aí eu já notei mais a questão de que ele Uhum. entra para. Eunice, alguma coisa? Eu posso continuar? E a menina Gisele, pode continuar. Eu acho que eu não participei do primeiro, não. Eu não sei para quem era. Ah, então tá no YouTube, tá? Depois você vai lá. Tá bom. É importante também argumentar, que ele fala aqui, né? É importante argumentar que uma separação e um novo relacionamento subsequente comprovam o contrário, né? Então, quer dizer que um segundo relacionamento de um homem ou de uma mulher, ele sempre vai ser, ele tem que reconhecer a precedência do primeiro. Isso eu achei interessantíssimo. Como que tem essa ligação, né? De que quando a pessoa não aceita, né? O novo, o antigo não aceita o novo não aceita o antigo, né? Essa relação é sempre conflituosa, né? Então, É. assim, é muito interessante também como que E o funciona. problema deste lugar que a gente vai encontrar emaranhados que nós vamos ver, né, durante nossa leitura, que os filhos ficam nesse lugar e são prejudicados nesse lugar, né? Então, assim, não importa, sempre tem esse primeiro parceiro e esse primeiro parceiro tem que ser reconhecido. Só chega o segundo quando o primeiro sai. Uhum. Então, isso é Ele é importante, aceito, né? isso é importantíssimo reconhecer. Senão, o amor do segundo, ele nunca vai se fortificar, nunca vai fortalecer, sempre vai ter algo ali que não deixa ser um amor saudável, genuíno, um amor de paz. Então, Sim. você só consegue essa paz para viver um novo amor reconhecendo que houve um primeiro parceiro, né? E Bert casou-se com a segunda esposa. A gente vai entender como que, né, que ele fez esse movimento na própria vida E como que ele entendeu isso daí, né? e como que ele Como trouxe isso à funcionava. luz, né, para nós. É, E como ajuda. Então, todo o processo de separação de casal, como nós vimos, se bem que no que eu fiz sábado não apareceu essa questão. é. Apareceu da criança interna, que também nós vamos falar.
né? Mas são influências que não deixam o amor adulto prevalecer. Mas apareceu muito essa questão de reconhecimento como iguais, né? Eu Como ia até colocar iguais e aqui, do sistema familiar ancestral. e do sistema familiar. Então, se você também não reconhece o seu sistema familiar, se você não se coloca no seu lugar como pequeno e reconhecer o sistema do seu parceiro, você também não tem energia. Quando você casa com o parceiro e com a ancestralidade do parceiro. Se você Sim, julga, você não tem a energia para fazer o seu amor crescer. exatamente. E aí, ele traz para nós, né, o que aconteceu lá com o Igor Caruso, que é esse psicoterapeuta, com a formação dele em psicanálise, que ele não foi reconhecido como psicanalista, né, porque ele foi com as interpretações dele, e o Caruso, como presidente lá, né, é igual à ordem, eu tenho as minhas regras, sigo as minhas regras, se não seguir minhas regras, pronto. Então, mais uma vez, ele foi expulso de. Foi quando ele falou sobre o grito primal, né? Não, esse já é o Janoff mais na frente. Esse já é a É. psicanálise, que é o primeiro que ele, depois da igreja, ele foi rejeitado por Caruso, que é Uhum. a psicologia, na formação do ciclo vienês de psicologia profunda, Ah, psicanálise, tá. né, na página 107. É, esse foi depois, quando foi da Psicologia Profunda de Salzburgo, né? Salzburgo. Isso. E aí ele descobriu, quando, né, ele não foi aceito, ele descobriu as atrocidades, como que eram feitos lá dentro da instituição, as crueldades com as crianças. Então, as crianças que tinham doenças hereditárias, congênitas, eram deixadas lá, né, a família deixava lá, internava lá, eram isoladas. Então, é importante a gente entender isso, como que começam as exclusões no nosso sistema familiar. Elas eram isoladas, né, não eram reconhecidas, e elas eram submetidas a experiências médicas, mas muito cruéis. Então, elas recebiam medicações e aos poucos elas iam morrendo. Então, era um programa de eutanásia que destinava-se a bebês, crianças com doenças hereditárias, crianças epiléticas diagnosticadas pelos psiquiatras e antigamente, né, taxadas como débeis mentais. E a maioria na parte lactante, bebê. Sim, Então, muito como triste, né? que nesses anos de 1940, como que a maldade, né, de 1900, como que essas maldades marcaram muitos sistemas familiares. E E não. trouxeram para os hospitais psiquiátricos depois também, né? É, Ainda tivemos muitas atrocidades. Não foi só na época para os bebês, né? Depois nós tivemos não, muito com a criança, adolescentes, adultos. e foi disseminada pelo mundo, né? Sim. Então a gente precisa também fazer só um paralelo aqui, porque o que que acontece, né? Nos nossos sistemas familiares, nós temos essas informações. A gente E precisa a gente desconhece. reconhecer. E aí, mais na frente, a gente vai ver que até na quinta geração, isso pode acometer um filho, a nós mesmos, um irmão, que é aquele Sim. amor leal, né? Uhum. E aí, vamos ver o que que é mais que eu anotei aqui, que veio para o Brasil ó, em 1966, 67, isso chegou aqui. E o Caruso veio, né, lecionar também aqui, conheceu, trouxe esse lugar. Uhum. Durante a guerra, ele também foi médico, né? Então, ele aprendeu muita atrocidade lá, Uhum. conheceu outros médicos. Mas aí vamos falar de Bert agora, que quando Bert, na 112,
que eu não vou ficar falando de data, essas coisas não, acho que a gente precisa ir, né, na informação. Quando ele ingressou lá no Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo, a reputação do Caruso ainda estava ilesa. O cara é tão, né, tão bom que as atrocidades vieram à luz e continuou ele no mesmo lugar. É, Ele, né, ficou chocado, profundamente abalado, por causa desses crimes, se sentiu enganado e teve de abrir os olhos para esse lugar, mas se manter no lugar dele, né? Porque era um contra muitos. E aí que eu ele acho, conheceu Janove. Fala. eu acho que aí também é o julgar, né? É o que você fala tanto, né? Em questão de julgar, porque se ele julgasse ele ali, ele não iria continuar trabalhando com ele. Ele ia ficar parado lá. É, exatamente. E aí eu vou até anotar isso aqui. Cadê meu lápis? O julgamento. Foi sensacional esse lugar. O julgamento. Então, a partir daí, sem esse julgar, ele conheceu o Janov, né, que é o Arthur Janov, que é o do grito primal, que ele ficou Uhum. fascinado com essa metodologia, né, que é uma dinâmica em grupo, que Janov partia pelo princípio das experiências vivenciadas na primeira infância. E como que isso acontecia? Ele levava a pessoa a sentir todas as dores físicas da infância. O grito, o choro. Quando a gente fala aqui do sentimento primário, é esse lugar que ele levava os clientes. Né? Então, eles também entenderam nesse grito primal que tinha muitos comportamentos que o adulto gerava a partir dos traumas, né? A compulsão alimentar, as drogas, o alcoolismo, os jogos. Então, como que isso acontecia? De uma forma de compensar as dores da infância. Era uma técnica intensiva, de muitas horas, de muitas semanas, que o cliente era levado, né, ver cronologicamente essas lembranças, esses acontecimentos. Inclusive, John Lennon passou por esse processo. É, ele e a esposa, né? Ele, a esposa, mas o John Lennon foi abandonado quando bebê, né? É, Então, a quando isso história. acontece, isso já é um trauma que ele tem, a mãe tem, e de alguma forma, e a gente vai falar dos destinos mais para frente, a mãe dele acessou um destino trágico, que foi, né, atropelada e morreu, e Uhum. ele acessou um destino trágico e foi assassinado. Né? Então, no grito primal, o caminho que Janov fazia era esse. Sente a dor intensiva, que aí vem a cura, né? Desde a infância, né? Desde a infância, é cronológico. Vai lá, desde quando você tem memória, vai mais um pouquinho. Que aí lá na frente a gente vai ver também da hipnose, né? Que tá Uhum. vendo que tem uma ligação, né? É, Na outra página eu já adiantei lá que ele foi expulso, né? Porque o Caruso se declarou guardião da psicanálise e não aceitou ele. Sou dono e pronto, acabou. é. É, E Mas o aí que foi bom para ele, né? foi ótimo, porque ele foi liberado e foi pegando os conhecimentos e criando a constelação, né? Então, É. assim que ele fez. E aí fala, ó, na verdade, o caminho estava livre para eu fundar mais tarde a constelação familiar. Então, cada um que não aceitava, ele foi se liberando e se sentindo essa liberdade de encontrar a metodologia dele, né? Depois ele conheceu a teoria do script, né? Que o princípio é de que todo indivíduo segue seu próprio roteiro,
Ou seja, seu script é arraigado na infância. Então, desde a infância, ele tem uma programação inconsciente da vida. Que aí nós vamos fazer correlação mais tarde com os conscientes, que também faz sentido. Não sei se você lembra disso. Então, a teoria do script é um programa inconsciente da vida que vem através das relações que ele teve na infância, que cria todo um E que script gera de um padrão vida. de comportamento, né? Isso, que No gera um adulto. padrão de comportamento. E como que a gente visualiza isso na constelação, né? O- A Totalmente. Mas repetição de padrão, né? é, não, Tem lealdade e todo esse repetição de padrão padrão do comportamento do que foi aprendido com o meio, né? com o Que ele meio, vivia. com o meio. E olha que interessante, na outra página, ele resolveu fazer, né, a formação do Janove. Janove era a mesma coisa do Caruso. Você quer minhas regras? Ele fechou os olhos e foi. Eu vou. Assinou sem ler. Uhum. Enquanto quem lia não era aceito, era perseguido e tinha. Ele não, ele estava numa guiança tão assim que ele foi. Eu achei interessante a fala dele aí, estou até procurando aqui, que Ah, ele fala que, como é que é? Que ele segue, que ele sem ler, que ele não leu, mas que ele segue as regras até onde ele acredita, né? é isso E aí. que ele se sente totalmente confortável em sair a hora que ele quiser, É isso independente aí. da regra não ser essa, né? Isso. Pessoa um, quem é você? Me conta. Kátia! Então vamos lá. Você leu o livro? Não teve. Ih, fechou de novo. Tá. Então você segue, eu vou pôr no YouTube, tá? Depois você vê esse pedacinho que é importante. Vou pôr seu nominho aqui. Parabéns, mãe da doutora. Filha dela, doutora, sexta-feira, medicina, colou grau. Que chique. Agora nós temos mais uma doutora, fala, doutora, socorre nós. Então, vamos lá. Então, olha só, Bert, né, quando foi lá para fazer a terapia primal, ele teve um efeito tão libertador quanto aos sentimentos, né, que ela trouxe para ele, que foram essenciais para a vida dele. E ele fala, né, que é como se ele recebesse. Deixa eu ver aqui como que eu. Então, assim, ele observava que nos participantes do grupo, né, que ele era terapeuta, que eles recebiam talvez um bolo, uma receita, Ele colocou mas como teatral, né? isso. Porque Como, se eles não seguissem a regra do J9, eles eram excluídos. sim, Então, olha como que todos os professores que ele teve na época, todos eram extremamente egoístas, apesar que ele não fala, sim. Ele mas não esse é coloca o dessa. lugar. Então, É, eles não podiam, né, no curso, falar dos próprios sentimentos. Eles tinham de fazer um teatro, seguir todas as regras. seguir todas as regras, senão eles não participavam do curso. É, E aí ele traz, né, depois sobre o nosso sentimento primário, que é onde tem a força para a ação. Então, se o sentimento é secundário, ele já não tem mais informação, ele já não traz mais a cura entre parentes, porque já é um movimento enfraquecido. Então, a constelação, ela só resolve quando eu estou no sentimento primário, porque eu estou livre de qualquer julgamento, de qualquer intenção,
de raciocínio. Eu vou realmente no inconsciente. O sentimento secundário, ele substitui a ação do primário. Então, estou com raiva, tenho processo. Sair da raiva já é secundário. Eu começo a justificar a minha raiva. Já não tem mais ação, já não tem mais resolução. Então, na constelação, o sentimento secundário é uma rejeição para a solução. Ele põe aqui. Você não quer mais a solução se você vai para o secundário. Entendi. Deu para entender essa parte? Deu. Eu não tinha entendido dessa forma. Na verdade, eu não tinha entendido. Mas agora você entendeu? Eu explico de novo. Entendi. Fez sentido? Uhum. Fez. Aí, quando ele fala assim, que em geral se retorna em geral o sentimento dramático, é porque já passou. O que que acontece? Sentimento secundário te leva para o drama, te leva para o vítima, te leva para interpretações. Então, não tem cura quando um cliente chega para você nesse lugar. Nesse lugar, o cliente geralmente quer buscar aliados. Sim. Então, ele fala: o curioso é que muitas vezes o verdadeiro sentimento por trás daquele secundário é exatamente o demonstrado. Que a pessoa que está no sentimento secundário, ela quer te convencer de algo. Sim. Há outros dois tipos de sentimento que são superiores. São os metasentimentos. São pura força. É o que chegou, olhou e foi embora. Então, vamos lá. Você está em perigo e você tem que correr. Esse é o sentimento que está acima do sentimento primário. Que a coragem também é primária, mas é um pouco acima, porque ela depende de você para essa ação e rápida, não tem raciocínio, tem fazer. Com ela também tem a serenidade, a alegria e a sabedoria. Olha que lindo! Você precisa ser sábio para você saber o caminho. E não é saber mais que os outros, é uma sabedoria sua, é uma guiança sua. É o entender o que que se passa no processo, né? É, com É isso? profunda aceitação. Escreve aí, aceitação. Hum. Kátia, alguma dúvida? Abre o áudio, tá? Se precisar. Então, nessa parte, depois que ele conheceu, né, tudo isso, ele foi juntando. Ó, ele pegou o que ele combinou lá na terapia primal, na teoria do script, da psicanálise, né? E ele constatou lá que a dor primordial e decisiva resultava de um movimento interior interrompido. O que é isso? Ele foi lá na dor dele, lá no nos primeiros capítulos do livro, e entendeu que tudo isso tem a ver com os movimentos interrompidos da fase da infância, que é dele. Então, ele sentiu todo o processo. Então, o terapeuta ele ajuda o cliente, mais uma vez, aonde? No seu nascimento. Depois apoia em movimentos em direção aos pais, e isso é tudo. Então, quantas informações tem desde o nosso nascimento, na primeira infância, até você encontrar seus pais? Lindo, né? Eu sou apaixonada. É. Depois ele vai para a formação da análise transacional e ele fala assim que por mais uma vez, para minha sorte, acabei sendo rejeitado. É. Então, a análise transacional que foi feita, né, também lá na Alemanha, era uma análise da vida da pessoa, mas como ele era um cara muito questionador,
as pessoas não gostavam muito deste lugar dele, né? Então ele tentou e também foi rejeitado. Ele não só Quando aceitava, né? ele não, ele Queria questionava, entender não todo é o que ele é processo, isso, né? ele não é, ele questionava, não é porque ele ficava o tempo todo instigando, ele queria respostas. Ele queria Como as entender o pessoas. processo, de como que Isso, funcionava aquilo isso. tudo ali. Ele não queria só aceitar e entender que aquilo ali era assim, pronto. Isso, como não tinha as respostas para ele, as pessoas excluíam ele. Ele era rejeitado, nem excluído, era Uhum, rejeitado, colocado de ladinho. uhum, Então, durante todos esses anos, ele aprendeu métodos terapêuticos, né? Até ele completar 50 anos. Ele não se sentia pronto, continuava a busca dele, né? E ele sempre a caminho de resposta. Ele sempre queria muitas respostas. E aí ele conheceu a hipnoterapia, né? Com Milton Erickson. Trouxe muitas respostas para ele, né? Nas possibilidades de cura de si mesmo, que pode ser que são ativadas pelo transe, né? Então, ele observou isso, que essas curas vinham também através desse transe, que eram enfatizadas através da individualidade do cliente e a necessidade a ela relacionada no acesso especial. Então, o que Milton Erickson fazia? Guiava a pessoa até a infância, no transe. E quando isso era, a pessoa em transe ia narrando os fatos, essas informações iam sendo organizadas dentro do cliente, né? Então, a partir dessas experiências, ele reuniu também esses conhecimentos para a constelação. Então, na constelação, a gente fala, o que que você está sentindo na infância? Não levando a pessoa para o transe, mas para a consciência, que ela está ali, né? Ele fala que na hipnoterapia qualquer pessoa pode entender com facilidade, né? Ele não fala da hipnoterapia como identificação, mas de sentimentos assumidos. Então, a pessoa, ela não se identifica com a dor da avó, com a dor de alguém, mas a pessoa, ela assume para si aquela dor. É diferente de identificar, é assumir. Tudo certo por aqui? Pode continuar? É... Depois ele conheceu o Stephen Dillon, né, que desenvolveu a hipnoterapia junto lá com Eric, com auxílio do Eric, esqueci o sobrenome, Bernie. Bernie, e aí ele entendeu as psicoterapias de autorregulação. O que que acontece na nossa constelação? Tem o estímulo e precisa de um tempo para autorregular. Aqui que ele aprendeu. E aí ele entendeu também que precisa levar o cliente, transformar o pensamento negativo em energia positiva. Se não tem essa troca, não tem resolução. Depois ele conhece a PNL. O que que é a PNL? É esse lugar. Eu pego as minhas crenças, que são limitantes, e vou para o positivo. Então, PNL é esse lugar ampliado. Eu saio do negativo e vou para o positivo. E o PNL é repetições, repetições, repetições. Na PNL, né, ela ajuda o indivíduo a compreender melhor de si para ter comunicação para o mundo onde ela está. Aí ele conta a história do grande Orfeu e do pequeno Orfeu. Depois vocês lerem, que é muito legal essa parte. Que ele... Foi assim que ele entendeu como que ele ia ser constelador. Quando pediram para ele contar uma história.
E aí ele se descobriu neste lugar, né? Então ele entendeu que as histórias dos clientes abriam-se camadas. E isso trouxe a segurança dele, né? De entender dentro dele como isso era genuíno, né? E aí ele começa a entender como que nós temos medo da culpa, da traição, do sacrilégio, esses sinais de infelicidade que muitas vezes a gente está trazendo do nosso sistema familiar. Então, a felicidade, ele fala que ela é dupla, ok? Ok. Aí, quando ele começa, né, e já está lá nos grupos de constelação, ele não revela o que acontece, mas ele faz uma narrativa daquilo ali, né? Porque a pessoa, ela tem que entender qual que é o processo dela. Então, ele não coloca, né? Mas ele conta uma história. É como se a pessoa se encaixasse naquele movimento, né? E aí, quando ele conheceu Jacob Moreno, que é o psiquiatra fundador do psicodrama, que eu acho que foi, né, maravilhosa essa técnica, né? Já estamos na 125. É... Ele viu que aquilo ali era uma peça teatral, que o cliente apresentava-se como protagonista de um tema emocional, sempre tinha de levar para o choro, né? Mas ele entendeu que naqueles conflitos tinha muitas repetições desses padrões de relacionamento. Então, na hora que ele viu isso e conheceu a Virginia Satir, que fazia a terapia familiar, que era através de um vidro, né, punha a família e ela observava junto com os estudantes tudo que acontecia, ele entendeu que esse movimento, mais tarde se tornou a escultura familiar, ele tinha um método reconstrutivo, né? E que também depois ele viu que o psicodrama e Gestalt fazia esse par, né? Então, quando o cliente vivia esses acontecimentos marcantes ou traumáticos, né? Então, ele pôde ver que não tem intenção, não tem perspectiva, não tem nada, tem o que está vendo. É aquilo ali, é o que está visto, é o que é visto, não tem que colocar. Depois ele conheceu a girina precoce, que é a terapia do abraço. Eu acho, no meu sentimento, é onde ele entendeu o amor no meio disso, né? Porque combinou muito com o que ele pensava de constelação familiar, né? Foi juntando um pouquinho de Foi cada um coisa, né? pouquinho de cada, Até ele chegar na constelação. até ele chegar na constelação. Então, quando ele juntou, né, a escultura familiar com esses membros reais da família, ele conheceu a Teia, que é uma outra psicoterapeuta, ele entendeu que esse lugar era da família e ninguém o substituiu. Que aí ele já vai para o pertencimento mais na frente. Que ele é seu papel, é seu papel, é seu papel. E ela, né, fez esse trabalho, botou ele para representar nos trabalhos dela, e foi quando ele começou a sentir no próprio corpo esse lugar que mexia com ele. E aí ele participou de vários cursos, né, de terapia multifamiliar. Nesse momento ele já não perguntava tanto, ele se permitiu vivenciar. Então a vivência estava ali. E ele se entregou para esse futuro. Lindo, né? É muito lindo.
E aí, vamos ver que página que eu tô. Então, a gente vai para o 7. Então, o que que nós vamos fazer? Como eu vou ter que entregar o Zoom aqui às 19, vou mandar lá no grupo para a gente continuar essa leitura. Tá, A gente precisava falar sobre isso. Se a gente não falasse mais esmiuçado, a gente, né, não ia entender muito bem aqui na frente o que a gente precisa. sim. Então, Ô, Kátia, abre aí seu vídeo, se a Eunice puder, para a gente tirar uma foto. Aí. Vocês gostaram que vocês ouviram até aqui? Deixa eu só